Olá pessoal, eu sou Ivan Guinter e eu tô aqui na Praça da Assembleia acompanhando um protesto que foi organizado por um pessoal das universidades públicas, um pessoal da Uni, contra o corte de gastos na educação. E há pouco tempo atrás eles estavam ali reunidos atrás, fazendo batuque, tocando tambor, fazendo aquela zona toda. E eu até não vou me aproximar muito porque são estudantes menores de idade que foram trazidos para cá fazer esse protesto. Então, tirando o senhorzinho ali atrás, que com certeza é maior de idade, o que eu via lá de estudantes, de pessoas que vieram, eram menores de idade protestando junto com a turma da Uni. E eu obviamente não posso ficar filmando esse tipo de gente, não vou ficar filmando criança. Mas uma coisa que eu percebo claramente é que agora são 4 horas da tarde, aproximadamente 4h10, e as crianças não estão lá na sala de aula. Elas foram trazidas para uma espécie de protesto, uma espécie de ato aqui na Praça da Assembleia Legislativa. Foi montada toda uma estrutura. Tem lá na frente, tem um caminhão da UFMG, tem uma tenda, tem um monte de coisa que eles estão usando para protestar mesmo contra o corte de gastos, contra aquilo que tem sido feito pelo Ministério da Educação. Mas a minha pergunta que fica em relação a isso tudo é: onde estava a Uni no momento em que a Dilma cortou 10 bilhões da educação, em 2015? A resposta é simples: a Uni estava intocada no palácio junto com a Dilma, transformando aquilo num grande DCE e protestando contra o impeachment. Outra pergunta que eu tenho para o pessoal da Uni é sobre o Maduro. Por que diabos eles apoiam um dos maiores assassinos, criminosos e narcotraficantes do nosso continente? E enquanto isso, ficam fazendo a sua politicagem barata aqui no Brasil, cooptando crianças, cooptando estudantes menores de idade para fazer protesto contra o governo, para protestar contra o corte de gastos e esse tipo de coisa. Eu também tenho minhas dúvidas em relação ao corte. Eu tenho meus questionamentos, mas eu nunca cooptei nenhum menor de idade para fazer protesto contra algo que eu não goste, principalmente em horário de aula, em plena quarta-feira, às 16 horas da tarde. Isso é uma coisa que eu nunca fiz e eu nunca vou fazer. Mas enquanto isso, a Uni continua cooptando crianças. Aliás, eu estou cercado de crianças aqui, se vocês perceberem bem. Ali todo esse pessoal de camisa branca, isso aí é uniforme escolar. É tudo aluno uniformizado que foi trazido para a praça para fazer protesto. Eles estão ali aparecendo, a ideia é que eles não apareçam porque, bom, né, são menores, mas a questão é essa: a Uni, que inclusive é a organização que foi responsável por coletar 44 milhões de verba do governo para a construção de uma sede e não entregou absolutamente nada, está agora reclamando do corte de gastos nas universidades. É interessante que o corte de gastos do Ministério da Educação foi de aproximadamente 5 bilhões. Enquanto os cortes promovidos pelo Lula, pela Dilma, chegaram a até mais de 30. Então a gente vê claramente que o objetivo deles não é protestar pela educação. O objetivo deles é protestar contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é bandido, é golpista, é safado, mas a favor da educação eles não fazem nada. Tanto que nos períodos de governo em que o PT esteve no poder, o que aconteceu foi um inchaço do gasto público, um inchaço com gastos inúteis em universidades, pesquisa sobre gênero, coisa LGBT, toda essa porcaria foi feita na época do governo Lula, do governo Dilma. Mas a educação básica continuou sucateada e continuou piorando cada vez mais. Obrigado a todos, se inscrevam no canal e vocês sabem bem o que fazer.